Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta manhã. Amém? Vou aguardar uns minutinhos para esperar vocês irem entrando. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 do livro de Provérbios. Aleluia. Então vai entrando aí, já vai pegando a sua Bíblia. Aleluia. Já vai pegando a sua Bíblia, já vai pegando o seu caderninho de anotações e vamos fazer esse devocional juntas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Fernanda. Paz do Senhor, Daiane. Glória a Deus, aleluia. De nada me vale se eu tenho história e aqui te quero. Vamos lá, hoje nós vamos ler o capítulo 3 do livro de Provérbios, amém? Então já pegue aí a sua Bíblia pra gente ler juntas. Seu caderninho para você anotar alguma coisa que você queira anotar do devocional, porque eu sei que Deus vai falar conosco nessa manhã, eu creio. Eu já posso sentir a presença dele aqui conosco. Aleluia. Glória a Deus. Vou só aguardar mais uns minutinhos, ver se mais pessoas vão entrando. Vamos curtindo aí a live, vamos compartilhando com pessoas que precisam assistir, tá? Glória a Deus. Deixa eu colocar um fundo aqui. Glória a Deus, que nós vamos começar. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é maravilhoso. Paz do Senhor. Seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas à live. Amém? Eu já vou iniciar, tá bom? Eu sempre inicio com uma oração, então vou fazer uma oração antes e depois seguimos para o devocional, a leitura, né, da palavra do Senhor e meditação. Então já pega a sua Bíblia aí, abre em Provérbios capítulo 3, tá bom? Que é o que nós vamos ler hoje. Então durante esse mês todo de abril nós vamos estar fazendo essas lives às 9h15 da manhã, onde nós vamos estar lendo cada capítulo do livro de Provérbios, para nós adquirirmos sabedoria, para nós aprendermos mais da palavra de Deus. E eu sei que vai ser uma bênção, já está sendo, né? Em nome de Jesus. Então vou fazer uma oração para a gente iniciar, amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer primeiramente por essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui para ler, para meditar na Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós podemos acordar mais um dia, porque nós podemos estar aqui nessa oportunidade. E eu quero pedir que o Seu Santo Espírito, aleluia, possa estar presente aqui na minha casa, na casa de cada irmã, de cada pessoa que vai assistir essa live. E que eles possam sentir a Tua presença, Espírito Santo, aleluia, desde o início dessa live, como eu já estou sentindo. E pedimos que o Teu Espírito venha ser conosco nesse devocional. Venha falar no íntimo nessa manhã. Venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Nos dá entendimento, nos dá revelação. Fala conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos. E seja presente do início ao fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos aí quem entrou. Vamos começar a leitura. Hoje nós vamos ler, como está aí, o capítulo 3 do livro de Provérbios. Amém? Então eu vou começar a ler e nós vamos meditando na palavra do Senhor.
Pode ser que a linguagem da minha Bíblia seja diferente da de vocês, mas é a mesma, né? Porque as linguagens são diferentes. Então vamos lá. Filho meu, não te esqueças de minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. E eu vou pausar aqui já. Vou ler mais uma vez, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então aqui está nos chamando a obedecer e ser fiel aos mandamentos, ou seja, à palavra de Deus, e guardar ela no nosso coração. Então, nós já começamos a meditar nessa manhã. Será que nós estamos sendo fiel à palavra de Deus? Será que nós estamos guardando a palavra de Deus no nosso coração? Será que nós estamos obedecendo o que a palavra, o que os mandamentos de Deus nos ensina? Então aqui já começa falando, o título é Conselhos da Sabedoria. E no versículo 1 já começa falando, olha, não esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos, ou seja, obedeça a minha lei, obedeça a minha palavra, guarde no seu coração. Então já está nos dando conselho aqui sobre isso. E eu quero que você medite nessa manhã sobre isso. Será que você tem sido fiel à palavra de Deus? Será que você tem obedecido, buscar obedecer o que a palavra ensina, o que a palavra diz? Então já começa a meditar, aleluia, sobre isso nessa manhã, amém? E vamos continuar. E aí, completando o versículo 1, ó. No versículo 1 vai dizer, olha, não esqueças, filho meu, não esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus ensinamentos, os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Olha aí, se eu obedecer a palavra, se eu guardá-la no meu coração, eu vou ter uma vida longa, uma vida de paz. Olha aí o que Deus está falando conosco. Aleluia. Se eu obedecer a palavra, se eu ser fiel à palavra, se eu guardar a palavra, no 2 ele vai dizer, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Olha aí o que está prometendo para a nossa vida. Se nós obedecermos, aqui diz isso, que quem obedece, quem é fiel à palavra de Deus, aos mandamentos, aos princípios da palavra, tem uma vida longa, tem longevidade, tem uma vida de paz. Então vale a pena sermos fiel à palavra de Deus. Vale a pena obedecermos a palavra de Deus. Guardar ela no nosso coração. Amém? E aí no versículo 3 vai dizer, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do seu coração. E aí, no 4 vai dizer, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. E aí, no versículo 5 e 6, que é considerado o central desse capítulo, vai dizer o seguinte, confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Olha isso. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. E aqui está nos ensinando que ter fé em Deus é fundamental, esse versículo. Ter a fé em Deus, ter a confiança em Deus é fundamental e essencial na vida cristã. Está entendendo o que Deus está falando com você? E a confiança em Deus não anula o uso da razão, mas coloca Deus como guia supremo em todas as decisões. Então a pessoa, o cristão, que ele confia em Deus, que a fé dele está em Deus, ele não é que ele não usa a razão,
Mas ele coloca Deus como guia de todas as decisões. Onde ele depende de Deus para, independente de qualquer área da vida dele, ele dá uma direção. Ele pedir direção. Ele não tomar a decisão sozinho, mas pedir a Deus uma direção para que tome a decisão certa. Essa é a diferença daquele que confia, daquele que tem fé. Então é esse versículo que está dizendo isso, olha, não confie no seu próprio, confie no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento, ou seja, a pessoa está confiando em Deus em primeiro lugar. Não está confiando só no entendimento dela, não está confiando só na inteligência dela, mas está confiando em primeiro lugar em Deus. Vai pedir direção em primeiro lugar em Deus. Então Deus já está falando conosco aqui nessa manhã. Então antes de fazer qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, vá para a presença de Deus. Peça primeiro a Ele, confie primeiro nele. E não em você mesma. E não no seu próprio entendimento. Aleluia. Porque muitas das vezes nós vamos confiar em nós mesmas, no nosso próprio entendimento, e nós quebramos a cara. E nós tomamos decisões erradas. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós vamos para a presença dele primeiro e buscamos direção nele e falamos, Deus, preciso tomar essa decisão, me ajuda, me dá uma direção, me dá uma estratégia. Ele dá a estratégia, ele dá a direção e você toma a decisão certa. E você vê que as coisas encaminham, porque foi ele primeiro que te deu a direção e você confiou nele e não em você mesma. Aleluia, eu sinto aqui a presença. Deus está falando conosco. Então que nós possamos pegar isso para a nossa vida. Não confie no seu próprio entendimento. Não confie na sua própria força, mas primeiro confia nele. Primeiro confie em Deus. Primeiro tenha fé em Deus. Primeiro vai buscar nele uma direção, uma estratégia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Amém, irmã. Glória a Deus. Deus é fiel, hein? E aí, quando fala, no versículo 6 vai dizer, reconhece-o, olha isso, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. E aí, quando vai dizer o reconhecer, é uma atitude consciente, olha isso, é uma atitude consciente e constante de buscar a vontade de Deus em cada aspecto da vida. E não só os momentos de crise. Porque nós temos vamos dizer assim, como que eu vou dizer a palavra? Nós temos o costume, vamos dizer assim, de só no momento que eu tô com um momento de dificuldade, um momento de crise, um momento que eu preciso da ajuda de Deus, aí eu vou para a presença dele. Falo, Senhor, me ajuda, Senhor, me direciona, Senhor, eu preciso do Senhor. Só que aqui está dizendo o seguinte, olha, reconhece-o em todos os teus caminhos, versículo 6. E ele endireitará as suas veredas. O reconhecer aqui não é só no momento de crise. É em todos os dias, é em todos os momentos você reconhecer e buscar a vontade de Deus para a sua vida. Para a área que você precisa. Então não é só no momento de crise, no momento da dificuldade, que você tem que reconhecer e buscar a vontade de Deus. É em todos, aqui está falando, olha, em todos os seus caminhos. Então, é em todas as áreas da sua vida. É em todos os momentos que você está vivendo, você buscar a direção de Deus, você buscar a vontade de Deus. Senhor, é a tua vontade eu fazer isso? Senhor, é a tua vontade essa área da minha vida está desse jeito? O que eu posso fazer, Senhor? É buscar a vontade de Deus e não a sua. Isso é reconhecer a dependência, tipo assim, Senhor, eu dependo do Senhor, eu reconheço que o Senhor que está no controle. Então me ajuda, Deus. Qual que é a sua vontade? A sua vontade é que eu beba essa água? Então eu vou beber. Não é da sua vontade, então eu não vou beber. Um exemplo que eu estou dando. Então, quando fala reconhecer é isso. E não só no momento de crise, porque no momento de crise é fácil. Aí no momento que eu estou mais precisando, eu vou para a presença de Deus. Deus, qual que é a sua vontade? Deus, eu preciso do Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma direção.
Mas não é só no momento de dificuldade, de crise, mas no momento todos. Em todas as áreas da sua vida. Porque muitas das vezes nós não queremos entregar tudo para o Senhor, não. Nós queremos só uma parte. Só 50%. Não, Senhor, essa área aqui, o Senhor pode controlar. O Senhor pode fazer a sua vontade. Essa área aqui, não. Essa aqui eu ainda estou comandando. E Ele quer tudo. Então, quando eu quero buscar a vontade de Deus, eu tenho que buscar por completo. Senhor, é tudo seu. Senhor, essa área da minha vida, meu casamento, qual que é a sua vontade? Senhor, os meus filhos, qual que é a sua vontade? Senhor, a minha vida financeira, qual que é a sua vontade? Senhor, a minha vida espiritual, qual que é a sua vontade que eu seja, que eu faça? Senhor, todas as áreas. E não só quando está difícil. Porque quando está difícil, é fácil você buscar a vontade de Deus, é fácil você ir para a presença, é fácil você falar, Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda. Quando tá bom é mais difícil. Mas temos que ir em todos os momentos, buscar em todos os momentos. Aqui fala, em todos os seus caminhos. Ou seja, em todos os momentos você tem que buscar a vontade de Deus para sua vida. Buscar a direção dele em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Deus. E aí vai completar. E ele endireitará as suas veredas. E aí quando tá falando assim, endireitar as suas veredas, não significa que teremos dificuldade. Porque nós teremos dificuldade. Mas é a certeza de que mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio à dificuldade, desafios que teremos, nós sabemos, teremos a certeza da direção divina e do propósito de Deus na nossa vida. Então essa é a diferença. A diferença de quando ele vai endireitar as nossas veredas é que, olha, mesmo momento de dificuldade, mesmo momento de crise, de dificuldade, de momento difícil, nós temos a certeza, a confiança de que, peraí, Deus está me olhando, Deus está vendo, Deus está comigo, Deus tem uma direção, Deus está na direção. Eu entreguei minha vida para Ele, eu entreguei tudo para Ele, então Ele está na direção, eu confio nele. Eu coloquei minha confiança em primeiro lugar em Deus, então Ele vai fazer alguma coisa nessa situação. Essa é a diferença. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? Aleluia, Jesus é maravilhoso. E aí vamos para o 7. Vai dizer assim: não seja sábio, olha aí, mais uma vez. Não seja sábio aos seus próprios olhos, e teme ao Senhor e aparta do mal. Olha o que está dizendo. Versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta do mal. E o que esse versículo está dizendo para nós? Aqui ele está nos advertindo, nos exortando contra a autossuficiência, onde nós devemos ser humildes e temer a Deus, e não autossuficiente, e não achar que nós somos alguma coisa, mas sim estar na dependência de Deus. Ser humilde, temente a Deus, de saber que Ele está no controle, de saber que é Ele que faz todas as coisas, é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Então aqui está nos exortando a isso. Ou seja, não seja sábio em seus próprios olhos, ou seja, não se ache suficiente porque você sabe alguma coisa, porque você é alguma coisa. Não. Antes teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aleluia. E aí vai completar o versículo 7 com 8, que vai dizer: e isso será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Ou seja, se você não for autossuficiente, se você não confiar na sua própria posição, mas ser humilde, temer ao Senhor, se afastar do mal, isso vai ser saúde para os seus ossos, para o seu corpo, vigor para os seus ossos. Olha o que Deus está falando. Então, se eu sou temente a Deus, se eu sou humilde, se eu me afasto de fazer o mal, daquilo que desagrada a Deus, eu vou ganhar dele. Isso vai ser como saúde para o meu corpo.
vigor para os meus ossos. Olha isso que Deus está falando. Então aqui completando, se eu fazer isso, eu vou ganhar isso. Olha isso. Se eu não confiar na minha autossuficiência, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso. Mas se você confiar, temer primeiro a Deus e afastar do mal, você vai ter saúde para o seu corpo, você vai receber vigor para os seus ossos. Olha o que Deus está falando aqui. Como eu sinto aqui o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. E aí vamos para o versículo 9 e 10, que são assim, maravilhosos também. Onde vai dizer assim: honra ao Senhor com os teus bens e a primeira parte de todos os teus ganhos. E completando o 10 vai dizer: e se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Então aqui está falando sobre prosperidade esse versículo, esses dois versículos. Onde está nos ensinando, olha, eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que honrar ao Senhor com os meus bens. Com a primeira parte de todos os meus ganhos. Porque se eu honrar a Deus, se eu honrar com a primeira parte dos meus ganhos, aqui está dizendo uma promessa no 10. Se encherão os meus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os meus lagares. Então, quando eu honro a Deus com as minhas finanças, com aquilo que eu tenho, com a primeira parte, eu ganho multiplicação em troca, prosperidade em troca, onde se encherão os seus celeiros de fartura, onde transbordarão os seus vinhos, os seus lagares. Então, aqui está nos dando uma promessa. Se você fizer o que está no 9, o 10 vai fazer na sua vida. Então, se você honrar a Deus com as suas finanças, com os seus bens, com a primeira parte daquilo que você ganha, você vai receber dele a prosperidade, a multiplicação. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando com a gente? Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora para o versículo 11 e 12. Que vai dizer assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreças com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como um pai a seu filho a quem quer bem. Então aqui está falando sobre a disciplina de Deus, sobre a correção de Deus, que é vista como um sinal de amor fraternal. É uma correção necessária para o crescimento espiritual. Então aqui está dizendo sobre isso, sobre a disciplina, a correção de Deus, que Ele nos corrige porque Ele nos ama, que Ele nos disciplina porque Ele nos ama, como um pai que ama os seus filhos e quer vê-los bem. Então, muitas das vezes, nós não entendemos porque Deus está nos corrigindo com aquilo. Porque Deus não deixa a gente fazer da forma que a gente queria aquilo. Porque Deus fala para a gente seguir outro caminho, não aquele que a gente queria. Mas é porque Ele é um pai que te ama. E aí Ele está vendo lá na frente o que você pode cair no buraco. E aí, como um pai que quer proteger o seu filho, Ele fala: filha, não vai por esse caminho. Filha, não faz isso. Filha, não toma essa decisão. Faz dessa forma. Filha, eu tô te corrigindo, filha. Eu tô te exortando, filha. Mas é para o seu bem. É para você ter um crescimento espiritual. É para você crescer. É para você não cair em coisas ruins. É porque eu te amo. Então, muitas das vezes nós somos exortadas por Deus. Nós somos corrigidas, disciplinadas por Deus. E nós não queremos aceitar porque, nossa, é a nossa vontade. Ah, mas Deus está errado. Ah, mas Ele está vendo lá na frente. Ele sabe de todas as coisas. E Ele está vendo. Então, muitas vezes Ele está te exortando, está te corrigindo, para que você cresça.
para que você cresça, para que você amadureça, para que você não caia no mau caminho, mas que você continue no caminho certo. Amém, glória a Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Glória a Deus. Vamos para o 13 ao 18 agora. Deixa eu só ler aqui. Deus está falando, estou pegando tudo. Glória a Deus, irmã. Aleluia. Nessa madrugada eu estava pedindo ao Senhor para me ensinar a ter dependência do Senhor. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Então vamos lá, para o versículo 13 ao 18, onde vai falar sobre a sabedoria, tá? Vamos lá. Deixa eu só ler o 13, que eu acho que... li o 13. Então vamos lá, 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que produz conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata. É maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis. E tudo que mais possas desejar não se compara a ela. Vida longa está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são de delícias, e todas as suas veredas de paz. 18. E é a árvore da vida para os que dela comem, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Olha isso. Vamos para o 19 para a gente completar. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Então aqui nesse versículo do 13 ao 18, está dando exaltação à sabedoria, como a mais valiosa de todas as riquezas materiais. E fonte de vida e paz. Então está dizendo aqui, olha, a sabedoria é muito mais valiosa do que qualquer bem material, do que qualquer riqueza. Mas ela traz vida e paz. Então que você possa entender e buscar a sabedoria. Muito mais do que bens materiais, muito mais do que riquezas. Porque do que adianta, como nós meditamos ontem, do que adianta ter um monte de bens, um monte de riquezas sem sabedoria? Então aqui está exaltando a sabedoria, para nós buscarmos sabedoria, para que nós possamos entender o valor que tem a sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, divina. Onde ela vale muito mais do que prata, do que ouro, do que bens materiais. E nós temos que ansiar, buscar essa sabedoria diariamente. E aí vai dizer aqui, ó, que ela é árvore da vida para os que dela comem. Ou seja, quando eu me alimento, quando eu recebo essa sabedoria, eu ganho vida. Eu ganho paz. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos continuar. Verso 20 agora. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Então no 19 e no 20 está exaltando a sabedoria, onde Deus também, com a sabedoria do céu sobrenatural que é dele, ele fundou a terra, né? E com o entendimento ele preparou os céus. Então está falando sobre isso, que com a sabedoria Deus fez as coisas, todas as coisas, a terra, fundou os céus. Então está exaltando isso. E aí no 21 vai dizer: Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e bom senso. Então mais um conselho para nós, filho meu. Não se aparte essas coisas dos seus olhos, ou seja, não tire os seus olhos de buscar a sabedoria. Não tire os seus olhos de buscar a sabedoria que vem de Deus. Mas guarda ela no seu coração e com bom senso. Aleluia. Porque, 22, serão viva a tua alma e serão como vida para a tua alma e enfeite para o teu pescoço. E então andarás confiante pelo teu caminho,
e o teu pé não te tropeçará. Então, ou seja, quando eu guardo a sabedoria no meu coração, quando eu busco essa sabedoria e guardo no meu coração, eu vou andar confiante no meu caminho, que eu sei que Deus vai me direcionar. E eu não vou tropeçar. Eu não vou cair na armadilha. Aleluia. E aí vai dizer o versículo 24. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o seu sono será suave. Não temas o mal repentino, nem a ruína dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não deixe de fazer o bem. Olha aqui, vamos meditar sobre esse. Versículo 27 e 28. Não deixe de fazer o bem para quem necessite, estando em condições de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei, se jaz o tem contigo. Então o versículo 27 e 28 está nos exortando, nos ensinando sobre a bondade com o próximo. Onde está nos exortando, dizendo, olha, se você tem como ajudar, ajude-o. Não deixe para amanhã. Não fale para vir amanhã, para ajudar amanhã, se você pode ajudar hoje. Se você tem hoje para ajudar, se você pode ajudar hoje. Então aqui está nos exortando, nos ensinando sobre isso. Não deixe de fazer o bem a quem necessita, estando em condições de fazê-lo. Então, se você tem condições, não deixe de fazer o bem. Não deixe de ajudar alguém que precisa. Não fale para voltar amanhã, se você pode ajudar hoje. Se você tem condições de ajudar hoje. Então, esses dois versículos estão nos exortando a isso. Porque muitas das vezes nós temos como ajudar. Nós temos condições de ajudar e não fazemos. Deixamos para amanhã. Falamos, não, amanhã eu te ajudo. Amanhã eu faço isso por você. Amanhã... E aí Deus está falando conosco essa palavra. Ou seja, se você tem condições de ajudar o teu próximo, ajude-o. Se está dentro das suas condições, ajude. Não deixe para amanhã, se você pode fazer hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para o 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez mal nenhum. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros está a sua comunhão. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, porém os loucos trarão sobre si confusão. Então aqui está nos ensinando sobre isso. Sobre nós não dizer, né? Aqui ó, não digas ao teu próximo, não maquines contra o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Então está nos ensinando a não falar mal do próximo, a não planejar o mal contra o próximo, porque ele também habita com a gente. Está nos ensinando sobre isso, a não contender com alguém sem causa, que não te fez mal nenhum. Muitas das vezes nós guardamos contenda no nosso coração e a pessoa não fez nada, mas por uma coisa mínima ali você guarda a contenda, você quer contender contra a pessoa, quer brigar, não quer ficar de mal, sabe? Sendo que ela não te fez nada. Então, tá nos ensinando sobre isso também. Pra gente não guardar contenda no nosso coração, pra gente não contender com o próximo, não brigar, não criar contenda. Entende? E muitas das vezes nós estamos guardando mágoa no coração. Muitas das vezes nós estamos guardando ressentimento, contenda com o próximo. Isso tem atrapalhado a sua vida.
Então, que você possa meditar sobre isso. Amém? E aí, para finalizar, eu quero falar para você. Quero ler com você aqui. Onde eu quero falar para você que o capítulo 3 do livro de Provérbios, ele é um roteiro para uma vida centrada em Deus. Amém? E aí eu quero que você faça uma aplicação nessa manhã, que eu escrevi até aqui. A aplicação desse capítulo é que devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Buscar sua vontade em nossas decisões. Praticar a bondade e a justiça em nossos relacionamentos. E evitar a tentação do mal. Então, que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Essa aplicação desse capítulo todo. Primeiro ponto, nós devemos confiar em Deus. Em todas as circunstâncias que esse capítulo está nos ensinando. Segundo ponto, devemos buscar a vontade de Deus em nossas decisões. Terceiro, praticar a bondade e justiça nos nossos relacionamentos. Seja com o nosso esposo, seja com os nossos filhos, seja com as pessoas ao nosso redor, nossos familiares, qualquer pessoa. Nós venhamos praticar, que nós nos relacionamos, né? Que nós possamos praticar justiça e bondade com essas pessoas. Sermos bondosas, sermos justas. E o último, evitar a tentação do mal. Evitar praticar o mal. Evitar praticar aquilo que desobedece a Deus. Então essa é a aplicação desse versículo, tá? Desse capítulo todo que nos ensinou aqui nessa manhã. E os versículos centrais, para você anotar aí, que é os versículos principais que a gente fala assim, é o 5 e o 6, tá? Então, é isso. Nós já finalizamos hoje o capítulo 3, né? Glória a Deus. Deixa eu marcar aqui que minha Bíblia tinha desmarcado. Glória a Deus. E nós vamos finalizar a live. Amém? Glória a Deus. E amanhã, às 9h15, estaremos aqui novamente para ler o capítulo 4, tá? Então, que você possa meditar sobre o que nós aprendemos hoje nessa manhã, porque eu creio que Deus falou conosco, ao nosso coração, porque eu creio que podemos sentir a presença de Deus conosco nessa live, falando conosco em cada leitura que nós fizemos de cada versículo. E eu sei que nós vamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. E eu sei que ao final dessas lives, nós vamos ter testemunhos para contar, nós vamos ter coisas para contar que nós melhoramos, que nós crescemos em sabedoria. Amém? Então é isso. Glória a Deus. Eu vou estar encerrando aqui a live, amém? E que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês que entrou, que participou, você que vai assistir depois, em nome de Jesus. Eu desejo um dia abençoado, cheio da presença de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Tchau, tchau.